Bom dia, queridos. Eu queria propor uma reflexão aqui no Salmo 50. Eu vou ler, falar algumas coisas, depois a gente ora. Diz assim, Salmo 50, a partir do versículo 1. O Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Desde Sião, esse céu sem beleza, Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima rompendo o silêncio. Precede-o um fogo devorador e ao seu redor uma terrível tempestade. Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento de seu povo. Congregai junto a mim, meus fiéis que selaram comigo aliança através de sacrifícios. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, meu povo, eu vou falar. Vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio afirma, de que te serve repetires sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Tu que detestas as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo, e com adúlteros te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-te à vontade para falar contra teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente sem omitir falta alguma. Considerai, pois, nisso, vós que esqueceis a Deus, senão vos faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Chama minha atenção algumas coisas nesse texto, nesse breve texto de Salmos. Interessante isso, né? Que Deus é um Deus que se revela. No versículo 13 ele já fala isso, né? Que nosso Deus se aproxima rompendo o silêncio. No Evangelho de João, Jesus fala isso, né? Que aquele que ama o Pai e o Filho, ele se revela, né? Eu me revelarei a ele. Aquele, né, que ama o Pai e é amado pelo Pai e pelo Filho, Deus se revela. É nosso Deus que se aproxima rompendo o silêncio, então esse é o Deus. O interessante é que nesse sentido aqui, o silêncio que ele rompe, né, a forma como ele rompe o silêncio, é curioso. O que precede, né? O Deus, esse romper do silêncio de Deus, precede um fogo devorador e ao seu redor uma terrível tempestade. A gente tem essa ideia, né, muitas vezes de que a forma de Deus se revelar é somente, né, na brisa suave, como aconteceu com o profeta no Antigo Testamento. Mas em alguns momentos Deus vai romper o silêncio, é como um fogo devorador. E quando ele está falando aqui ele fala muito sobre juízo, na verdade, nesse salmo, ele convoca os céus para o julgamento do povo. E no versículo 5 ele fala algo interessante. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram aliança comigo através de sacrifício. Então a gente sabe que no Antigo Testamento, na Velha Aliança,
era celebrado os sacrifícios recorrentes, né, no templo, sacrifícios de animais, de fato. Aí a gente fala, não, mas a nova aliança não precisa mais, né, de sacrifícios. Precisa. Só que o sacrifício agora da nova aliança é o sacrifício de Cristo. Ele cumpriu todo o regimento, vamos dizer, o regimento que uma antiga aliança ela exigia de sacrifício. Esse sacrifício hoje ele é cumprido em Cristo. Então não é que hoje a gente não precise de sacrifício para se aproximar de Deus. A gente precisa do sacrifício de Cristo. É somente mediante ao sacrifício de Cristo que a gente pode se aproximar a Deus. Então ele continua falando sobre a formalidade, né? Então ele confronta pessoas que eram formais no seu relacionamento com Deus, simplesmente cumprindo ali a sua regra de fazer os sacrifícios. E no versículo 9 ele fala, na verdade no 8 ele já fala que não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Veja, esse povo, ele não é negligente na sua devoção, vamos dizer assim. Ele não é negligente na sua religião. Eles vão dia após dia à igreja, eles fazem dia após dia seus sacrifícios, eles cumprem os seus regimentos religiosos. No versículo 9 ele fala, contudo, não é isso que eu quero. Eu não tenho necessidade desses sacrifícios. O que Deus deseja? No versículo 14 Deus começa a falar sobre o sacrifício que ele realmente deseja. Veja, isso aqui é Salmos, é na antiga aliança. E veja que já é uma prefiguração daquilo que Deus revela em Cristo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não é que Deus mudou, a forma de devoção e de amor a Deus sempre foi a mesma, sempre existiu dessa forma. E de que forma é essa? Não de sacrifício ou de uma religião mecânica, mas de devoção a Deus. O que ele diz aqui no versículo 14? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo e eu te livrarei e tu me darás glória. Veja o que Deus deseja. Ele não deseja uma devoção vazia. Ele, como sacrifício, ao invés de matar animais, já no Antigo Testamento, ele diz aqui, oferece a Deus a sua ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que Deus deseja de nós? Gratidão e obediência. É isso que ele está falando aqui. E confiança. Invoca-me no dia do perigo. Gratidão, obediência e confiança em Deus, no nosso Deus. E ele fala aqui no versículo 16, acho interessante. Entretanto, ao ímpio Deus afirma, de que te serve repetires sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Tu que detestas as minhas disciplinas e das costas à minha palavra. Vem aqui, ele chama de ímpio aqui. Quem ele chama de ímpio aqui não é uma pessoa que não tem vida com Deus e com a igreja. Pelo contrário, ele fala que o ímpio aqui, ao ímpio Deus afirma, de que te serve repetires sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança. Esse ímpio que ele está servindo aqui é alguém que ele assume como prerrogativa ser filho de Deus. Esse ímpio que a Bíblia se refere aqui é alguém que repete, né, que tem na boca ali os preceitos e fala sobre Deus e fala sobre Bíblia. Contudo, essa pessoa, apesar de ter, se rogar, estar na aliança com Deus, se dizer cristão, se dizer ser crente, olha o que acontece com essa pessoa, versículo 17. Ela dá as costas à palavra de Deus, no sentido de que não a ama, não a segue, não a obedece, não a tem como mandamento, e detesta a disciplina de Deus. O que é a disciplina de Deus? A gente sabe pela palavra, e Hebreus fala isso, que o Pai disciplina todo aquele que ama. Então Deus, ele disciplina o seu povo, ele disciplina os seus filhos. Então, aquele filho que não tem disciplina, ele não é filho, é bastardo. A própria Bíblia fala isso. E o que é disciplina do Senhor? A história da igreja diz isso, a própria Bíblia já mostra isso. Que Deus trata os seus filhos através das circunstâncias, fazendo o que para nós é proveitoso, para o nosso caráter, para a nossa vida, o que é proveitoso. Nem sempre aquilo que nós queremos, nem sempre aquilo que nós achamos por melhor. Com relação à disciplina, eu queria trazer
um texto que eu li ontem, que é muito pertinente para esse tema. Nosso Deus, nosso Pai do céu, na verdade, nem sempre responde às orações de seus filhos nos moldes em que são oferecidas. Às vezes pedimos coisas erradas. É prerrogativa divina dar o que é bom, coisas dos quais temos necessidade. Se nossa ignorância pedimos o que não tem essa prioridade, Deus, como qualquer bom pai, reserva-nos o direito de dizer: não, isso não. Não seria bom para você. Receba isto que é melhor. Não raro, Ele nos dá o que deveríamos ter pedido, em lugar daquilo que pedimos. E isso está incluído a disciplina. Como um Deus amoroso, Ele corrige disciplina. No final do Salmo, ele diz aqui, ele retoma no versículo 23, quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício me honra, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O sacrifício que Deus deseja é a nossa sincera gratidão. Quando nós fazemos isso, nós honramos a Deus. É aquela palavra que diz que devemos ser gratos a Deus por tudo. E isso traz honra. Isso traz honra a Deus. E eu revelarei a salvação para aquele que anda nos meus caminhos. Jesus Cristo é a nossa salvação. E ela será revelada para nós à medida que nós andarmos com Deus e estivermos com Ele. É isso. Queria orar rapidinho. Deus, obrigado pela sua palavra. Ensina pra gente que o que o Senhor deseja de nós não é uma religião vazia, não é um legalismo. O que o Senhor deseja de nós não é que nós sigamos protocolos religiosos. O que o Senhor deseja da gente é gratidão, é obediência, é confiança em Ti, Deus. Ensina a gente a amar os Seus preceitos, a amar a Tua palavra, porque como nós vemos aqui, o Senhor sim é um Deus e um Pai amoroso e bondoso, mas o Senhor também é um Deus atento e justo, e o Senhor não tolera religião vazia, o Senhor não tolera legalismos sem sentido, o Senhor não tolera pessoas que se dizem filhas de Deus, mas que não amam ou que dão as costas à Tua palavra, que são mentirosos, que se apressam a falar mal um do outro. O Senhor está atento a tudo isso e o Senhor irá executar juízo em breve. Livra-nos disso, Deus, e faz-nos entender que o Senhor deseja não é obediência cega. O que o Senhor deseja é um relacionamento sincero de pai e filho. O que o Senhor deseja é que nós sejamos gratos por tudo, em tudo devemos dar graças. O que o Senhor deseja é a nossa confiança. E o que o Senhor deseja é que nós conheçamos a Tua palavra e obedeçamos. Fica conosco. É o que nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.